Ontem, segunda-feira, dia 18 de outubro, foi dia de São Lucas. E, coincidentemente, o Hospital São Lucas, de Patos de Minas, que atendeu diversas pessoas de muitas gerações, encerrou as suas atividades em Patos de Minas. Professor Braz Paulo, qual é o sentimento dessa notícia do fechamento desse hospital aí, que participou da história de tantas gerações? Então, Guilherme, é bom falar com você, mas não dá para dizer que é uma alegria para tratar de um tema desse. Diferente de alguns que chegam a celebrar o fechamento de um hospital, eu acho isso uma loucura, né? A saúde como está, de um modo geral, ela inspira cuidados, e quando você fecha o último grande hospital da região, hospital particular, que atendia pelo SUS, isso para nós é péssimo, é horrível. E a gente sabe que vez ou outra tinha aí uma crítica do hospital, ou isso ou aquilo, mas eu publiquei ontem, fiz questão, eu fui até o hospital, fiz um vídeo, coloquei em redes sociais. Eu tenho um vínculo afetivo muito forte com a dona Dagmar, a esposa do Dr. Antônio, viúva dele. E assim, eu tenho um carinho imenso pela família, e particularmente, eu já tive oportunidade, né, em outros tempos, né? Eu, inclusive, era um dos fornecedores do hospital. E quantas histórias de pessoas agradecendo, de pessoas realmente se colocando como gratas por tudo que o hospital fez. Perfeição não existe, nós sabemos das dificuldades. Eu acompanhei quando estava no Legislativo, quantas vezes nós tentamos criar um vínculo mais forte, inclusive da Prefeitura, com o Hospital São Lucas, e seja com o governo, seja com o outro, a gente não logrou resultado positivo, infelizmente, e hoje nós pagamos o preço, porque, na verdade, nós sabemos que esse trabalho que foi feito, né, ao longo de décadas, ele foi ficando deficiente justamente também porque o SUS ele não colabora com seus colaboradores. O SUS ele tem uma dificuldade tremenda de organizar tabelas de preço, de pagar de forma justa. Entra aí um programa determinado e a burocracia engole o que seriam os recursos que viriam para ajudar as pessoas, né? Programa isso, programa aquilo. A gente se sente órfão. Eu acho que a palavra é essa. Uma senhora me mandou uma mensagem falando assim: Braz, nós estamos órfãos. E eu falei, eu também tenho essa sensação. Não é porque não seremos atendidos ou não terão outros hospitais e lugares que vão fazer esse trabalho, mas é porque tem algumas questões que são, de fato, objetivas, né? A Santa Casa não está funcionando de forma plena. Ela mal começou. Seria até ingênuo achar que ela vai dar conta de assumir uma tarefa que está defasada há tanto tempo. E é tão simples entender isso porque esse último fim de semana, começar de sexta-feira, a própria UPA foi uma loucura. Foi difícil, principalmente a questão de pediatria. Quantas pessoas que nós recebemos reclamações, ligando na rádio, comentando e querendo e precisando do atendimento. Então, isso é uma questão que cabe aqui, Guilherme, uma grande reflexão acerca do atendimento, da saúde, do SUS e de todo o esforço feito nessa direção. Braz, como você disse, grande maioria das pessoas estão aí com esse sentimento de tristeza pelo fechamento, mas algumas que, como você disse, comemorando, né, o fechamento do hospital. Eu acho que é uma incoerência muito grande, porque quando fecha um empreendimento de qualquer ramo, a gente já tem que olhar com tristeza, porque são pessoas que estão ali se dedicando, funcionários que estão perdendo emprego, mas principalmente quando é um hospital ou uma escola que a gente vê fechando, o sentimento é ainda mais preocupante, é saúde, é pessoas que estão ali buscando melhorar, buscando um tratamento. Então, aí a gente lamenta muito por esses comentários, isso que está circulando aí de forma isolada, mas que circula aí na internet. Sim, é importante dizer, isso é de forma isolada. A grande maioria das pessoas, elas estão com sentimentos, talvez o sentimento que defina
o que eu estou sentindo hoje, Guilherme, seja um sentimento de 7-1, sabe? Aquele sentimento de derrota. E alguns disseram, né? Mas é um empreendimento particular, o dono precisa ir. A questão é que o dono não precisa do SUS. A questão é que a família do dono não precisa do SUS. E muitos desses que estão aí batendo palmas também não precisam do SUS. Eles têm convênios, eles têm plano de saúde, alguns têm recurso suficiente para não precisar de nada que não seja ir lá e pagar tranquilamente uma consulta. Mas para as pessoas que são mais carentes, para as pessoas que sempre estão por último, aqueles que não têm voz mesmo, não têm vez, na fila do pão eles são os últimos, essas pessoas valorizavam muito o Hospital São Lucas. Essas pessoas, elas vieram não só de Patos e região, por décadas, por exemplo, para fazer uma hemodiálise. Pega nas planilhas e veja quantos patenses e quantas pessoas da região que nasceram ali nas maternidades do São Lucas. Então, quando a pessoa olha quase como um ato de vingança contra um determinado proprietário, ele não entende a grandeza do que nós estamos falando aqui. Porque se o hospital, de repente, tivesse sido vendido ou arrendado e fosse um outro, a conversa era completamente diferente, ou se ele tivesse sido municipalizado, mas não. Nós estamos falando de portas que se fecharam. E eu espero, e falo com toda sinceridade de coração, que todo esse projeto novo, tanto da Secretaria Municipal de Saúde, quanto da Gerência Regional de Saúde, que todos esses projetos se realizem. É inimaginável pensar que uma mãe que precisa dar à luz não vai ter acesso a uma maternidade, ou a pessoa que precisa de um atendimento ali mais rápido, né? É preciso entender que aqui ninguém torce contra, não, é pelo contrário. É só que, em razão de uma certa experiência que nós temos há muito tempo vendo o que é público, uma coisa é o discurso e outra coisa é a prática. Então é preciso ter esse olhar atento, e eu tenho certeza que o Conselho Municipal de Saúde está muito próximo dessa questão, né, que a própria Câmara Municipal, principalmente a Comissão de Saúde, ela tem que criar quase que uma força-tarefa para ficar alinhando essas questões, porque casos pontuais, eles terão que ser olhados assim, com muito cuidado, porque certas coisas, quando se fala de saúde, não esperam. Quando se diz, por exemplo, que os hospitais particulares vão assumir, a gente sabe que, às vezes, quando você tem uma urgência na sua casa, que você tem um dinheirinho, que você vai no hospital particular, você custa ter um médico presente para te atender e olha que você está pagando. A dinâmica de um hospital público é completamente diferente de um hospital particular, mesmo com dinheiro no bolso, mesmo com a boa vontade da prefeitura de pagar lá o procedimento. A gente sabe que não funciona dessa forma. Então eu espero que tudo aconteça, viu, Guilherme, da melhor forma possível, e a palavra que fica para mim é gratidão. Né? Gratidão por tudo aquilo que o hospital, mesmo com dificuldades, mesmo com limitações, é o hospital público que serviu por mais tempo a comunidade patense e a comunidade da região. O Hospital São Lucas, que de forma emblemática fechou suas portas no dia de São Lucas. Então, falando sobre o fechamento do Hospital São Lucas, desse sentimento aí de gratidão pelo hospital, pelo serviço prestado para toda a comunidade patense e também de toda uma macro-região, né, professor Brás Paulo? Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.